Olá, meus amigos, voltamos agora para mais uma parte da nossa aula, continuação da aula de hoje, e o tema de agora passa a ser o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nosso chamado FGTS, ele é um fundo criado pelo governo federal para formar uma reserva de dinheiro ao trabalhador. É importante nós mencionarmos, antes de qualquer coisa, que o FGTS, a lei do FGTS, é a lei 8.036 de 90. 8.036 de 90. E ela sofreu umas alterações recentes por meio da lei 13.932 de 2019. Tudo bem? E a gente vai ver essas modificações aqui. Tranquilo? Pessoal, bom, a lei 8.036, ela fala do FGTS de forma geral, função, questão de conselhos, etc e tal. Para a nossa aula aqui, nós vamos nos ater mais à questão do direito do trabalhador, né? Nós estamos estudando a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa e quais são os direitos que ele tem. Nós já vimos que ele tem direito do aviso prévio, já mencionamos, vimos a questão do seguro-desemprego, eu havia esquecido no bloco anterior de falar do seguro-desemprego, nós vimos isso também. Vimos agora no último bloco o 13º e agora a gente vê o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, o que nós temos aqui, a análise que nós faremos, se refere aos artigos 15, 18, 20, 20A, 20B e 20C da Lei 8.036 de 90. Esses artigos, repito, poderão ser cobrados em prova. Esses artigos que eu disponibilizei aí no material de apoio de vocês. Beleza? Bom, vamos lá. O artigo 15 da Lei 8.036, ele menciona o seguinte: para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês em conta bancária vinculada junto à Caixa Econômica Federal, que é lá que o FGTS está vinculado, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal, a que se refere à Lei 4.090 de 62. Bom, primeiro, pessoal, a letra de lei 8.036/90, ela fala que a alíquota do FGTS será de 8%. É importante nós mencionarmos que isso não é uma verdade absoluta dentro do direito. Por quê? Porque nós temos lá na Lei Complementar 150 de 2015, que é a Lei do Empregado Doméstico, o FGTS no valor de 3,2%. Ao mesmo passo, nós temos também no contrato verde-amarelo, vigente até então, na data dessa nossa aula, 30 de março de 2020, né? Ou a medida provisória 905, que garante o FGTS da alíquota de 2%, tá? Mas, via de regra, a alíquota do FGTS é de 8%. E como que é o funcionamento desse artigo 15? Eu trouxe aqui para vocês também um modelinho. Artigo 15, Lei 8.036 aqui não é de 2020 não. Aqui a lei, ela é 8.036 de 90, beleza? 8.036 de 90. A letra tá meio ruim, mas dá para entender, tá? Então vamos imaginar o seguinte: a remuneração de março era de R$2.000. O que o artigo 15 menciona, ele fala o seguinte, ó: 8% paga ou devida do mês anterior, a ser pago no dia 7. Então, o depósito que será feito em 7 de abril, ou seja, mês posterior, vamos ler, ó: todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês, 7 de abril, tomando em conta o nosso exemplo. Em conta bancária, a importância correspondente a 8% de cada remuneração paga ou devida no mês anterior. Ou seja, no dia 7 de abril, ele vai pagar 8% do que você ganhou em março. Vamos tomar como conta aqui R$2.000, o exemplo. Então, dia 7 de abril, ele tem que depositar 8% de 2.000 na sua conta vinculada. Se em abril você ganhou R$5.000,
no dia 7 de maio, ele tem que depositar 8% de R$ 5.000. Tranquilo? Beleza? E aí, ele fala lá, incluídos os artigos, os salários, as parcelas de que tratam os artigos 4, 5, 7, que diz respeito à remuneração, incluindo aí gorjetas, elas refletem no FGTS. No 458, que são o salário in natura, que vocês já viram, e a gratificação natalina, que nada mais é do que o 13º, que a gente acabou de ver. Tranquilo? Então, a primeira parte da nossa aula está tranquilo, artigo 15, sem novidade. Analisando o artigo 18, ele fala o seguinte, que ocorrendo rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, ou seja, havendo rescisão sem justa causa, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada ao trabalhador, no FGTS, os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das combinações legais. Ou seja, a partir do momento que você é demitido sem justa causa, o empregador tem que recolher 8% daquele mês que você foi demitido, e se ele ainda não tiver recolhido aqueles 8% da remuneração do mês anterior, ele também terá que recolher. E aí continua, na hipótese de despedida, no parágrafo 1º, na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este na conta vinculada do trabalhador ao FGTS a importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescido dos respectivos juros. Ou seja, é o que a gente chama de multa dos 40%. Tudo bem? Então, quem é demitido sem justa causa saca o FGTS e em cima daquilo que já tinha depositado incide uma multa de 40%. Então, se você tinha lá R$10.000 de FGTS, vai incidir uma multa de mais 40%. Ou seja, o empregador vai ter que depositar mais 40% de 10 mil, 4 mil. Você receberia, então, de FGTS, R$14.000. Beleza? Tranquilo? Bom, outra coisa. O artigo 20, está aqui para vocês, ele traz sobre a possibilidade de movimentação das contas do FGTS. Artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Então, quando que o trabalhador pode sacar o FGTS? Nas hipóteses previstas lá no artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Eu não vou ler todos os incisos, até porque são 20 incisos, nós ficaríamos aqui muito tempo. Mas eu peço encarecidamente para que vocês leiam, porque qualquer um desses incisos, é óbvio que eu não vou pegar pesado, mas poderia ser cobrado em prova, em matéria dada. Tudo bem? Então, artigo 20, ele traz, pelo incrível que pareça, o artigo 20 traz 20 incisos, vai até o inciso 20. Na verdade, tem uns incisos inseridos aí no meio. Valendo lembrar quais são as formas quando que o empregado pode receber o FGTS. Dentre as diversas formas, vale a pena a gente mencionar do inciso 1º, que é na questão da rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, a do inciso 3º, que é quando ele se aposenta, do inciso 5º, quando ele está fazendo um financiamento habitacional, ele pode incluir, né, aquela conta do FGTS pode ser abatida nos valores do financiamento. O inciso 11, que fala quando ele estiver acometido, ou ele ou qualquer um de seus dependentes estiver acometido de neoplasia maligna, que é o câncer. O inciso 13, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do HIV. O 14, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal em razão de doença grave. E o 16, que fala em casos de urgência e gravidade decorrente de desastre natural, enchente, desabamento e por aí vai. Essas são as hipóteses principais dentre as hipóteses previstas lá no artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Beleza? Bom, o que mais, Danilo? Contrato de trabalho, o FGTS, ele traz hoje duas formas de saque. Artigo 20A da Lei 8.036, que foi incluído pela Lei 13.932 de 2019, tá? Então ele traz a possibilidade do saque rescisão ou do saque
aniversário. Saque e rescisão, quando você, por óbvio, né, é demitido sem justa causa. E o saque aniversário, você saca aquilo que tem em conta vinculada a cada aniversário seu. Tranquilo? Então, o artigo 20A, que é o que trata desse tipo, ele menciona a seguinte maneira. O titular de contas vinculadas do FGTS estará sujeito a somente uma das seguintes sistemáticas de saque: ou saque rescisão ou saque aniversário. Todas as contas do mesmo titular estarão sujeitas à mesma sistemática de saque. Ou seja, se você tiver lá 5 empregos, as suas 5 contas de FGTS serão ou todas saque rescisão ou todas saque aniversário. Você não tem essa possibilidade de variar isso daí. Tranquilo? Parágrafo 2º. São aplicáveis as sistemáticas de saque de que trata o caput deste artigo as seguintes situações de movimentação de contas. Ou seja, ele fala o seguinte: olha, no caso do saque no saque rescisão, você pode sacar em qualquer uma das hipóteses do artigo 20, exceto a hipótese constante no inciso 20. Beleza? E ele fala lá no inciso 2º que no caso do saque aniversário, você pode sacar em todas as hipóteses do artigo 20, exceto as constantes dos incisos 1º, 1A, 2º, 9º e 10º. Tranquilo? Beleza? Bom, o artigo 20B, ele fala o seguinte: o titular de contas vinculadas do FGTS estará sujeito originalmente à sistemática de saque e rescisão. Ou seja, originalmente começa o seu FGTS, a sua conta vinculada do FGTS, ela começa com saque e rescisão, tá? E poderá optar por alterá-la, observado o artigo 20C. Mas o que o artigo 20C menciona, Danilo? Ele fala o seguinte, ó: a primeira opção para saque aniversário, ou seja, considerando que começa no saque e rescisão, a primeira vez que você quiser mudar da rescisão para o aniversário, a qualquer tempo, quando você quiser, com efeito imediato, já começa a valer já naquele momento. Então o artigo 20C fala: a primeira opção pela sistemática de saque aniversário poderá ser feita a qualquer tempo e terá efeitos imediatos. Parágrafo 1º. Caso o titular solicite novas alterações de sistemática, será observado o seguinte: ou seja, você pode mudar do rescisão para o aniversário e pode mudar do aniversário para rescisão, mas a primeira solicitação, quando você quiser, com efeito imediato. A partir da segunda movimentação, ele já fala o seguinte: que a alteração será efetivada no primeiro dia do 25º mês subsequente ao da solicitação. Então notem, só vai mudar, né, só vai voltar para que você queria. Vamos imaginar, eu estava na rescisão, mudei para o aniversário, quero voltar para a rescisão. Vou lá e manifesto a vontade. Ok, só que isso só vai ser possível a partir do 25º mês após essa solicitação. E ele fala, lá no inciso 2º, que esta solicitação poderá ser cancelada a qualquer momento antes de ser efetivado. Então eu vou lá, mudei para o aniversário, quero voltar para o saque rescisão. Aí eu decido não mudar mais para o saque rescisão, manter no saque aniversário. Vou lá e cancelo. Beleza? Na hipótese de cancelamento, a nova solicitação estará sujeita ao disposto no inciso 1º. Ou seja, se eu resolver mudar de novo, aí vai começar a contar a partir do 25º mês deste novo pedido. Tá? E por fim, o parágrafo 2º, ele menciona o seguinte: para os fins no disposto do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 20A desta lei, as situações de movimentação obedecerão à sistemática a que titular estiver sujeito no momento dos eventos que ensejarem. Ou seja, isso quer dizer o seguinte: vamos imaginar que você vai lá e pede para mudar para o aniversário. Ok, mudou. Do aniversário para uma nova mudança, a partir do primeiro dia do 25º mês. Se porventura ocorrer alguma coisa que você for sacar o FGTS, vai estar valendo aquele, embora você já tenha solicitado a mudança, aquele que está vigente. Beleza? Tranquilo, pessoal? Lembrando mais uma vez, eu estarei online durante todo o período da nossa aula para eventuais dúvidas, para poder ajudá-los da melhor forma. Pessoal,
Fiquem com Deus, até uma próxima, um abraço e se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos aí presencialmente. Fiquem com Deus, até mais.